5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos dar aquela força para o programa Aliança Galáctica? É bem fácil. Clique no like e inscreva-se no canal para receber conteúdos. Acione o sininho para receber notificações. E envie sugestões de temas para os próximos vídeos. Conto com vocês. Olá pessoal, bem-vindo ao programa Aliança Galáctica. O meu nome é André Costa. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito do SGS. O que vem a ser SGS? Na sigla em português quer dizer Sinistro Governo Secreto. Nós vamos dividir esse papo em pelo menos duas partes, né? A primeira parte vou contar um resumo do surgimento, né, desse grupo, e a segunda parte, lógico, bem mais lá para o final do vídeo, eu vou comentar das implicações desse grupo em nosso cotidiano, na nossa vida diária e como nós somos afetados com relação a isso, ok? Então, assistam o vídeo até o final. Se for de necessidade de vocês, assistam em partes, mas não deixem de ir até o final, porque as informações são extremamente importantes para se criar um link com tudo a nossa estrutura atual socioeconômica e como isso nos afeta, tá ok? Então, gente, a formação do SGS se originou por volta dos anos 50, durante o governo do presidente norte-americano Eisenhower, tá? Ela foi motivada pelo surgimento do Quarto Reich alemão, tá? Após a operação militar denominada High Jump na Antártida, tá? E a ameaça que este grupo, né, no caso o Quarto Reich, representava perante a soberania das potências da época. Bom, gente, falar a respeito do Quarto Reich alemão, isso demanda um outro vídeo, já que é um assunto um pouco extenso e iria acabar conflitando, né, com o tema desse vídeo, que é estritamente sobre o SGS, tá ok? Então deixemos o Quarto Reich para um vídeo seguinte. No início, né, devido às diferenças de tecnologia entre o nosso mundo convencional e a tecnologia já desenvolvida pelo Quarto Reich, tá? As potências militares, principalmente os Estados Unidos, tiveram que ceder todo o seu parque industrial militar aos alemães, né? Sendo que os alemães colocaram gente deles, no caso o Quarto Reich, ocupando a presidência das principais indústrias militares de tecnologia que se situavam naquela época nos Estados Unidos, tipo a Douglas, né, que era a principal de aviação, e outras agora que eu não lembro o nome, não sei se a IBM também estava metida dentro disso. Eu sei que muita indústria, né, de transformação de tecnologia tiveram que ceder suas presidências aos alemães, que passaram aí a controlar todo o parque industrial militar norte-americano da época, tá? Inclusive, isso teve uma origem no que se denomina aí nas histórias sobre a Operação Paperclip, tá? Os americanos e os aliados não tinham muito mais o que fazer, né, a não ser ceder em muitos aspectos, tentando ganhar tempo, né, para se equiparar, pelo menos tecnologicamente, e
deixar com que as coisas em si se resolvessem de uma forma ou de outra, né? Então, no início, devido às diferenças tecnológicas, as principais as potências, né, as potências militares, principalmente os Estados Unidos, né, tiveram que ceder todo o seu parque industrial, como eu falei, né? Então, com o passar do tempo, esses países foram adquirindo tecnologias, sejam através de espionagem, através de tecnologia reversa e também por contratos obscuros com outras civilizações que eles acabaram tendo contato na época em função do todo o envolvimento com o Quarto Reich, que já tinha um envolvimento de caráter espacial com outras raças, como nós vamos comentar futuramente a respeito do Quarto Reich. Bom, gente, o tempo foi passando, né? E a aquisição constante de tecnologias, principalmente a espacial e de navegação, possibilitou a formação de frotas, né, e comandos espaciais ligados ao SGS, né? E com isso foi se ganhando uma autonomia e frente ao Quarto Reich, fazendo uma espécie de oposição, né? Não mais ficando inteiramente sobre o jugo dos alemães nesse sentido, né? E essas tecnologias também foram fornecidas principalmente pelas raças Greys e Zetas, que eram gerenciadas por trás dos panos pelos draconianos, né? Lembrando, né, a todos vocês que os Greys e os Zetas, né, eles são raças que são totalmente dominadas pela raça draconiana. A Marinha norte-americana, né, um fato curioso, né, que por questões de estrutura e alguma outra coisa que agora eu não me lembro o motivo, né, foi o principal segmento militar que mais se desenvolveu de acordo com as transferências de tecnologia, né? Note-se que a configuração das naves que aparecem em Star Wars, em Star Trek e também as patentes, né, das tripulações dessas naves são tudo de origem da Marinha, né? Comandante, capitão, tenente, alferes, né? A gente, inclusive, tende a achar que, poxa, tudo ligado ao espaço deveria estar correlacionado à Força Aérea, né? Mas nesse caso, né, não seguiu esse ditame. Inclusive, a Força Aérea, ela acaba sendo uma espécie de uma força-tarefa dentro de uma força maior, né? Que se utilizam os caças e tudo mais dentro das estruturas dos cruzadores espaciais, como a gente vê, né, nos filmes de Star Wars, principalmente, ou de outros filmes de ficção científica, como Galáctica, né? Por exemplo, em que você tem aquela nave-mãe e você vê toda uma configuração ali, inclusive o próprio nome nave, né? Toda uma Starship, toda a configuração que lembra muito a nossa configuração da Marinha aqui no planeta, né? Bom, gente, outro fato também curioso, né? Na atualidade, nossa atual, estima-se que o SGS ele esteja na nossa frente, no nosso mundo convencional, em torno de 50 a 100 anos no máximo, a nível de tecnologia, tá? E o SGS estaria atrás dos Anunnakis. Quando se fala em Anunnakis, não se refere somente a Nibiru, aos nibiruanos, se refere pelo menos às 22 delegações que estiveram presentes e ainda estão presentes aqui no planeta, tá? Então, a diferença tecnológica está em torno aí de uns 300 anos, uns 3 séculos, né, que, na verdade, perante toda a diferença temporal, né, digamos assim, dentre a criação da raça humana aqui na Terra e a existência dessas civilizações, acabou se ficando quase como nada, né? Civilizações que estariam
teoricamente à nossa frente aí milhares de anos, hoje se reduziu a praticamente 3 séculos, né? E outro fato também é que praticamente 90% de todos os avistamentos de OVNIs dentro de nossa atmosfera, tá, gente? Não confundir com o que se vê na Lua, tá? Mas 90% dos avistamentos aqui no planeta são de origem nossa, aqui do próprio planeta, particularmente do SGS, tá? Podem ser naves físicas, podem ser hologramas, ou o Blue Beam no caso, né? Mas todos eles são de origem SGS, de origem militar, tá? Bom, gente, dito todo esse resumo, né, com relação ao SGS, agora viria uma parte muito sensível com relação ao que significa hoje o SGS na nossa vida cotidiana planetária. Bom, gente, algo muito sério que tem que ser comentado com relação às implicações do SGS e dos contratos obscuros que os militares tiveram que fazer com os Zetas e os Greys por conta de transferência de tecnologia para fazer frente ao Quarto Reich e mais tarde aos próprios invasores, entre aspas, extraterrestres, tá? Logicamente, levando em consideração que toda a transferência de tecnologia que era passada para os militares eram simplesmente tecnologias ultrapassadas pelas raças, né, que passavam essa tecnologia, tá? De modo a que nenhum país ou nenhuma organização em sã consciência vai passar uma tecnologia a uma outra que possa essa outra, com essa tecnologia, fazer frente, né, a essa raça. Porém, né, existem outras raças na própria galáxia que mais tarde, fazendo contato com o SGS, com o próprio Quarto Reich, né, foi se desenvolvendo tecnologias de forma independente dos Greys e dos Zetas, podendo fazer hoje uma frente que na atualidade já é feita de forma a se ter criado digamos assim, um órgão de defesa planetária que combate algumas intromissões exageradas desses seres em nosso planeta, tá? Porém, no começo a coisa foi muito complicada, principalmente nos anos 50, após o tratado feito pelo Eisenhower. O que se baseava esse contrato, né? Em troca de tecnologia, os americanos, principalmente, fizeram vista grossa, o termo seria bem esse, né? As abduções que começariam a ser feitas de forma mais intensiva pelos Greys e pelos Zetas, tá? Acredita-se que a intenção que os Zetas e os Greys passaram para os americanos é que seria somente a extração de hormônios e de outras estruturas dentro do organismo humano para testes ou desenvolvimento de seres híbridos, né? Porém, a coisa ficou um pouco mais complicada quando notou-se, né, que esses raptos, depois de um determinado tempo, começaram a ter outras aplicações, tá? Como, por exemplo, a extração de adrenocrome, tá? Sendo que a extração desse hormônio, entre outros, em particular, ele se dá através do desenvolvimento de traumas, de pânico e de estresse em suas vítimas, principalmente crianças e jovens, tá? Em que, dentro dessa condição emocional, se consegue ter uma qualidade específica desse adrenocrome, que é uma espécie de elixir, principalmente para os draconianos. Quando os americanos eles souberam dessa situação,
criou-se ali uma espécie de contenta, né? Inclusive com alguns choques, de forma até fisicamente falando, né? Em que morreram, inclusive, nas instalações subterrâneas, né? Vários militares por conta desse conflito, né? Principalmente com os draconianos, né? Nos meios intraterrenos.